Fala, empreendedores! Está começando mais um podcast Missão Empreendedora e a minha missão é ajudar você, que é empreendedor, empresário, dona de uma pequena ou média empresa, a ter uma equipe mais eficiente, mais produtiva, ter liberdade no seu negócio e fazer aquilo que todo empresário quer, né? Ajudar você a fazer a sua empresa crescer. O meu nome é João Rodrigues e comigo hoje uma convidada muito especial. Ela que é empresária, jornalista, formada também em engenharia de produção, 25 anos à frente de um dos principais jornais da nossa região, do Norte, Noroeste Fluminense e Lagos. Conosco hoje, seja muito bem-vinda, Andréa Muniz. Boa tarde, João. Boa tarde, empreendedores, empresários. Estamos aqui para poder dividir material com vocês, informações e somar. Muito bom, Andréa. E primeira coisa assim, bate-papo, né? Sim. Fica à vontade, a gente está aqui para conversar, para falar com o público empreendedor. E a gente que vive, né, essa rotina do empreendedorismo, eu aqui no Meus Negócios, ajudando algumas empresas, entendendo. Inclusive, e tem o privilégio, né? Inclusive o próprio Jornal Mania de Saúde. Feliz demais de ter você com a gente na nossa mentoria. E já dá uma dica aqui para quem está vendo. Como é que tá a mentoria? Você está gostando da mentoria? Eu estou adorando a mentoria. É uma coisa que vai alimentando a gente, motivando, lembrando de coisas que a gente já sabia, mas estavam adormecidas, a gente colocando em prática, provocando a gente todo o tempo. Isso está sendo muito bacana. Legal, que bom, que bom. E é interessante quando você fala das coisas que a gente já sabe, né? Sim. Porque tem uma coisa que é muito interessante, é que muitos de nós estuda e está cheio de gente aí à nossa volta, empreendedores, pessoas que estão buscando, né, o seu espaço. E muitas das vezes a gente estuda, busca informação, mas a gente não coloca em prática. E a gente precisa voltar naquilo para lembrar daquilo e colocar em prática, né? Sim, eu acho que a mentoria com você está servindo muito para isso, né? A gente lembra que a gente já sabia, mas a gente, no dia a dia, a gente fica imerso nesse monte de informações. Preso no operacional? Presa ao operacional, principalmente. Aliás, hoje eu tive uma reunião com a minha gerente, que é meu braço direito, que é a Milena, e conversei com ela sobre o que eu não vou mais fazer. Que legal. Já seguindo as dicas da mentoria. A gente conversou sobre isso no último encontro, né? Exatamente. E é legal essa percepção de entender que em vários momentos você já tinha ouvido falar, né? O papel do empresário é estar focado no estratégico, trabalhando nas atividades que geram renda, aquilo que faz a empresa crescer. E em determinado momento você tem que ter pessoas, né, te ajudando, fazendo aquilo que não gera renda, mas que faz a empresa funcionar. E é legal ver que você está colocando em prática, que você está, né, fazendo aquilo que a gente está conversando lá na mentoria. Mas o nosso objetivo aqui hoje, além desse, né, é também conhecer um pouquinho mais da Andréa, conhecer um pouquinho mais do jornal. E eu quero que você conte um pouquinho pra gente. Como que tudo começou? Fala um pouquinho do jornal. Como é que você caiu de paraquedas no jornalismo? Como é que foi essa história? Então, João, eu casei com o Silvio Muniz, né? Que foi o empresário empreendedor que criou o jornal, né? Já era Mania de Saúde desde o início? Já nasceu Mania de Saúde em 1991. Vou mostrar aqui pro pessoal, né? Aqui, ó. Seu jornal, olha aí, gente. Olha a capa. Essa é a edição de abril, a última edição, né? O jornal é mensal, né, André? É mensal, um periódico mensal segmentado na área da saúde. Eu peguei logo o que eu tô aqui, ó. Muito bom. Que legal. Tô aparecendo também aqui, né? Importante, tem que aparecer no jornal, né? Mas continua, André, como é que tudo começou? Então, João, o Silvio, ele era publicitário, né? E trabalhou 22 anos e meio em grandes cidades, como Rio de Janeiro e São Paulo, nas capitais. E tinha toda uma trajetória na área de publicidade. E quando ele voltou para Campos, ele viu uma lacuna no mercado, né? Porque ele chegou aqui e só tinha os jornais tradicionais, os jornais diários. E aí ele falou assim, não, precisa ter um veículo para levar essa informação, para deixar o médico falar, né? E que esse público fosse mais direcionado. Então o Mania de Saúde já foi um projeto criado para o médico falar para a população. Então, o objetivo do jornal, ele é comunicar com o pessoal da área de saúde. Então, por isso que se chama Mania de Saúde. Isso, exatamente. Okay. E aí começou
explodiu, foi um sucesso, né? Desde o número 01, a gente tem clientes como o Laboratório Plínio Bacelar, está há 30 anos dentro do jornal, está fazendo 31 anos agora em junho. E esse é um dos segredos do sucesso empresarial, né? Você ter recorrência, você conseguir ter um LTV, manter o cliente com você durante mais tempo, com relacionamento, com estratégia, isso é muito legal, parabéns. E aí, o jornal nasceu em 1991, quando foi em 1998, eu e o Silvio casamos, né? E natural que a gente se unisse também nos negócios. E aí eu entrei na área do jornalismo por aí. Quando foi em 2004, na verdade, a gente viu a necessidade, né, com o meu desejo de voltar a estudar, de fazer uma faculdade, de fazer uma faculdade que fosse aplicável no nosso negócio. Nada mais justo, né? Nada mais justo e mais estratégico também ao mesmo tempo. E aí eu entrei na faculdade de jornalismo, né? A gente fez a Uniflu. Sim. E daí a gente não parou mais, né? E depois da faculdade de jornalismo, você também fez engenharia de produção? Já é uma outra fase, já é uma outra mais fase. À frente um pouco, mas a principal foi o jornalismo, né? E olha que legal, né? Você entrou num negócio, né? Trabalhando, casou com o dono da empresa, né? Passou a ser uma das donas da empresa ali também. E foi estudar aquilo que a empresa estava precisando naquele momento. E fica uma grande dica aí, né? Muitas das vezes a gente tem uma oportunidade à nossa frente e a gente não percebe aquela oportunidade. Eu costumo dizer que não existe sorte, né? Existe preparação e quando a oportunidade aparece, você está pronto, né? E aí você tem sorte. Você estava preparado quando a sorte passou. Mas a sua visão ela é muito interessante, né? Para os empreendedores, empresários, né? E donos de negócios que estão ouvindo a gente. Por quê? Muitas das vezes você tem alguém na sua empresa, essa pessoa está querendo estudar alguma coisa, ela não sabe o que fazer. E por que não olhar para as necessidades do negócio, da empresa? E graças a Deus, no seu caso, deu certo, né? Sim. Hoje sua atividade principal é o jornalismo. Sim. Você está à frente do jornal durante 25 anos. E se não tivesse estudado jornalismo? O Silvio, né, ele já tinha toda uma bagagem de praticamente 30 anos de publicidade, que é um braço também do jornalismo. E quando eu fui fazer a faculdade, ele também veio. Que legal. E aí a gente fez faculdade juntos. Nossa. E a gente já tinha a parte prática. Sim. Né? E às vezes a pessoa faz a faculdade e não tem a parte prática. Sim. Uma coisa completa a outra. Então a gente foi buscar a teoria pela prática. E complementaram a prática que vocês já tinham. Mas, André, eu quero fazer uma pergunta que eu acho que vai ajudar, né, quem está nos ouvindo aqui. Tem o pessoal que está nos ouvindo aqui nas plataformas de podcast, né, nos gravadores de podcast, mas também a gente tem um pessoal que está ouvindo a gente vendo pelo YouTube. Então, você que está no YouTube aí, deixa o seu comentário, deixa o seu like, marca o sininho aí para você ser informado dos próximos podcasts que vão ser, né, colocados aqui. E a gente vai ficar muito feliz com o seu comentário e feliz de saber se a gente está conseguindo contribuir com o seu negócio. Mas, André, tem uma pergunta que eu acho que é uma dúvida de muitos empreendedores. Você é publicitário de formação. Qual que é a diferença? Jornalista de formação. Qual que é a diferença para você que trabalha nessa área de comunicação, marketing, tudo isso? O que é jornalismo? O que é publicidade? E o que é marketing? E propaganda. E propaganda, né? Bom, eu vou falar brevemente e vou dar exemplos para facilitar o entendimento, né? Primeiro que marketing é um conjunto de estratégias e ações que um profissional ou um empreendedor, uma empresa utiliza através de vários canais para atingir o objetivo principal. Então, quando a gente fala de marketing, a gente fala de plano de marketing, não é uma coisa isolada, né? E aí o marketing engloba propaganda, publicidade. Então, né? Tudo isso está dentro do marketing. O marketing é como se ele fosse um guarda-chuva, né, que abraça todas essas outras áreas. É isso? Um planejamento que a gente vai desdobrando. A publicidade em si é uma forma de você atingir o público como... de você levar a sua marca até o público, mas não necessariamente através de anúncio. Muitas das vezes você nem vai ser anunciado. Sim. Por exemplo, você
apoia um evento. Então tá lá, apoio João Rodrigues. É uma publicidade. É uma publicidade. Apoio cultural do João Rodrigues, num anúncio de rádio, por exemplo. Não necessariamente vai fazer uma propaganda da sua empresa. E é interessante você falar isso, que muitas das vezes o dono da pequena e da média empresa, e esse é o nosso principal público aqui, é com eles que a gente quer falar, porque o perfil do empreendedor, do empresário da pequena e média empresa, é esse perfil técnico, né? O técnico que foi lá, colocou a mão e começou fazendo o negócio, e aí as coisas deram certo, ele descobriu que era muito bom e ele montou a empresa. E no meio do caminho, as coisas começam a funcionar, mas em determinado momento dificuldades começam a aparecer, como em todo negócio, e ele precisa dessa ajuda, ele precisa dessa orientação. Então, o que acontece é que ele começa a trazer muita gente para dentro da empresa, ele vai perder a mão, e aí ele começa a tentar abraçar também muita coisa, ele não dá conta, a gente tem conversado muito sobre isso, né? Mas eu poderia dizer que é interessante para qualquer empresa fazer esse tipo de publicidade, porque o empreendedor, o empresário, ele está muito preocupado em anunciar o produto, em colocar o preço. A gente sabe que existem várias formas, você acabou de citar algumas, mas qual dessas estratégias é a melhor e quando usar essas estratégias? Quando que é o momento de falar de preço? Vale a pena fazer apoio cultural? Como é que isso funciona na sua visão? João, só para finalizar a questão das diferenças, né, que a gente não falou de propaganda, a propaganda em si é a peça publicitária ou o anúncio na rádio, é a peça em si onde você vai ter as informações da empresa, né? Endereço, telefone, que faz, o que vende, enfim. Muito importante, na verdade, que o empreendedor, ele primeiro conheça a sua persona. Legal. Que é o seu público-alvo. Saber com quem vai falar, né? O plano de marketing, na verdade, é isso, né? A gente estuda o cliente, quem é o público-alvo do cliente, qual é o produto que ele está querendo anunciar, né? E aí a gente vai definir quais os melhores canais para ele atingir isso. Legal. O que a gente vê hoje é uma massificação, um modismo de todo mundo só migrar pro Instagram ou pro Facebook. E nem sempre o Instagram é a melhor plataforma, é o melhor canal, né? Dependendo do público-alvo, não. Né? Então, é importante que ele conheça primeiro o público-alvo dele. Sim. A partir do público-alvo, que é um estudo, um plano de marketing, aí ele vai definir quais os canais que ele vai usar. Isso não impede que ele use todos. Sim. Mas quando você acaba usando todos os canais, você acaba atraindo, falando para todo mundo e nem todo mundo é teu cliente. Às vezes você... Esse é um assunto bem legal, né? Nem a Coca-Cola vende para todo mundo. Exatamente. Então, não existe produto que se venda para todo cliente. Cada vez mais, a gente está vivendo um movimento tribal, né? Esse movimento de tribos, a gente ouve o tempo todo falar de tribos, onde as pessoas elas se conectam com os grupos que se parecem com elas. E é interessante, porque quando a gente pensa em algumas marcas que já são marcas conhecidas, isso não é novo, né? Você pega a própria Harley Davidson. Sim. É um movimento tribal, né? Onde as pessoas elas têm determinadas características, estilos, elas têm gostos parecidos, elas têm um estilo de vida que a moto, né, que a motocicleta ali, né, ela comunica. O próprio estilo da moto, sim, ela é diferenciado porque ela se conecta com um perfil, com um público de cliente diferente. Até o jeito de vestir, né, João, que a gente vê, que é uma galera bem... Isso é muito legal. Bem então, cada vez mais a empresa precisa entender isso. É isso que é a persona, né, Andréia? É entender quem é o seu público, o que ele pensa, o que ele ouve, o que ele vê, o que ele fala, como ele se sente, para que a sua comunicação possa tocar nesse cliente específico. Mas eu tenho uma outra pergunta que eu acho que você vai contribuir com a gente. O Jornal Mania de Saúde é um jornal impresso, né? É um jornal mensal, circulação mensal. E como que qual que é a principal estratégia ou por que eu devo escolher o jornal, por que eu devo escolher uma mídia impressa no mundo que hoje se fala de que o mundo é totalmente digital? A gente sabe que é uma realidade, o mundo está se transformando em digital, mas qual que é o diferencial ainda e qual que é o diferencial do Mania de Saúde, que é um jornal impresso? Antes de responder, eu posso fazer uma pergunta? Deve.
se a gente levar ao pé da letra essa afirmação que está todo mundo falando, é o fim do... Aliás, desde quando eu fazia jornalismo, eu já tinha livro falando o fim do papel, né? Sim. Isso daí eu acho que não vai rolar. E não vai acabar. Mas se a gente parar para pensar dessa forma, você colocaria sua filha na escola para não ler livros, para não aprender a fazer redações, para não se aprofundar em nada? Vai ser a geração que só vai ler 5 linhas de parágrafos nas matérias digitais? Sim, com certeza não. Então começa por aí a minha resposta. Legal. Tá? O Mani de Saúde é um projeto que já está há 31 anos no mercado, né? A gente tem uma linha editorial muito séria, muito ética, totalmente imparcial. Todas as notícias são nossos jornalistas formados, capacitados e especializados, principalmente na área médica, que é a nossa área de atuação. Eles fazem matérias com pessoas reais sobre assuntos do cotidiano e que interessam ao nosso público-alvo, que vem a coincidir com o público-alvo do nosso cliente. Então, eu acho que o sucesso do Mani de Saúde, ele vem porque a gente atende, né, ao mesmo público-alvo do nosso público-alvo, que a gente tem um primeiro público-alvo de cliente, mas o nosso maior patrimônio é o público leitor. Sim. Né? Mas é interessante que vocês também estão nas redes sociais. Sim, a gente tem que se adequar, né? Sim. Aliás, o Mani de Saúde foi o primeiro jornal a ter site. Olha que legal. Antes de todos os outros veículos de comunicação. O Silvio era muito visionário, sempre esteve à frente do tempo dele. Né? Então a gente vem acompanhando. E uma coisa muito importante também é que, da mesma forma, quando a gente constrói a persona, quando a gente atende o cliente do jornal Mani de Saúde, a gente se preocupa primeiro em construir um plano de marketing para ele. Não é qualquer empresa que vai procurar o Mani de Saúde e vai poder fazer anúncio, porque essa não é a nossa proposta. Né? A nossa proposta é ter dentro do Mani de Saúde um cliente que vai ter o objetivo dele alcançado. Sim. Então, você não vai fazer anúncio de uma empresa que te procura. Se o público-alvo dela não for o nosso, a gente vai orientar essa empresa, que não é o canal. Não é sobre vender, né? Não, é sobre ajudar. Não, exatamente. Então, tá aí o grande diferencial. O grande diferencial. Legal. E tem uma coisa que me chamou a atenção, né? E a gente já mostrou aqui. Eu estou fazendo parte do jornal, tem aqui a minha publicidade também, né? O meu anúncio. E uma coisa que você me falou muito interessante é da quantidade de anúncios, da frequência. Isso me chamou a atenção quando a gente conversou. Eu queria que você explicasse um pouco disso. Por que a frequência é importante? Porque tem um outro problema com as pequenas empresas, que é marketing é custo. Sim. Comunicação é custo, né? Muitos ainda não entendem que é investimento. É claro que você tem desembolso, é claro que você tem que separar capital para isso, é claro que nem sempre a empresa está pronta para fazer, a gente entende isso do ponto de vista financeiro e econômico do negócio. Claro. Mas é importante o investimento. Eu costumo dizer que eu não tenho que ter dinheiro para fazer marketing e fazer comunicação. É certíssimo. Eu tenho que fazer marketing, me comunicar, me colocar no mercado, me tornar conhecido, apresentar a minha marca, meu produto, para que aí eu tenha dinheiro. É o inverso, né? E só para fechar, o que você diz para a gente em relação a essa mentalidade que ainda existe, mas também a importância da constância, né? Da frequência dos anúncios? Por que isso é importante? A frequência, João, ela é importante. Eu vou te dar um exemplo prático primeiro. A gente que trabalha com profissional liberal, às vezes o profissional liberal ele faz um anúncio, né? E aí faz uma programação mínima que é de 6 edições no Mania, e de repente ele, dentro dessas 6 edições, que são 6 meses, ele consegue lotar a agenda por 9 meses. Uhum. Aí ele acha realmente, não, minha agenda está lotada há 9 meses, eu não preciso mais anunciar, eu vou cortar esse custo. E aí começa a ter um esvaziamento dessa agenda natural. E aí a gente cai, às vezes, a gente ouve muito dos profissionais liberais que o consultório dele é cheio de propaganda boca a boca. Uhum. Né? Que tem aquela coisa de propaganda boca a boca ainda é a melhor, todo mundo fala isso. E esse jargão nunca vai sair de moda, vai ter sempre alguém repetindo. Só que quando você fala com todo mundo, você não atinge só o seu público. E às vezes o seu público nesse todo mundo é muito pequeno percentual. Sim. Né?
Então a frequência é importante para você ser lembrado, para você se fazer conhecido, que mesmo que naquele momento você ache que não precise lotar a agenda ou vender alguma coisa porque você não tem uma estratégia de marketing de uma campanha, alguma coisa, sua empresa está sempre sendo vista. Porque a gente teve um boom aí de franquias, né, que coisas novas que vão chegando. A cidade, por exemplo, é Campos, a gente falar de Campos, a gente tem um comportamento meio que nômade. Sim. Então abre uma coisa nova, vai todo mundo para lá e acaba fechando outros restaurantes que já estão há mais tempo. Então a importância dessa frequência é que você esteja sempre, né, em evidência, seja sempre lembrado. Legal, legal, muito bom. E olha que interessante, né? Muitas das vezes você falou uma coisa que me fez lembrar, nem sempre o cliente chegou ao seu negócio, a sua empresa, chegou até você e ele diz, olha, fulano me indicou. Mas talvez essa pessoa que indicou viu no jornal. Então a gente não tem a verdadeira fonte. E aí tem um engano aí, né? Então, olha, a minha prima me indicou, meu amigo da empresa indicou, mas o amigo não tinha referências e estava lendo o jornal Mania de Saúde, viu o anúncio, lembrou disso e quando alguém perguntou sobre o assunto, ele diz, olha, tem uma referência aqui, mas essa referência ele encontrou na comunicação. Então, nem sempre a gente tem clareza qual foi a verdadeira fonte, né, que tornou, né, a nossa marca, o nosso produto conhecido por aquele cliente. Daí a importância da gente diversificar. Sim, daí a importância da gente estar em vários canais. Mas, Andréia, muito legal, assim, eu tô aprendendo pra caramba aqui contigo. Obrigada, né? João, feliz demais de ter você aqui. Mas eu quero entender mais um pouco, né? E diante de todos esses desafios que a gente tem vivido, eu acho que quem tem negócio precisa lembrar que vai ter desafios. Sim. Na Bíblia está escrito, né? No mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo. Amém. Então, o empreendedor, ele não quer ter problema, ele vai ter problemas, né? Você vai ter problemas com a equipe, com gente, com tudo isso, né? Com cliente, com produto, com entrega, com logística. Faz parte de qualquer negócio ter desafios. Sim. Então, eu queria entender, olhando para o jornal enquanto negócio, enquanto empresa, quais são os seus principais desafios enquanto empresária? Compartilha com a gente um pouquinho enquanto empresária. Qual que é o desafio de fazer uma máquina como Mania de Saúde rodar? Então, não é difícil, né? Mas hoje, por exemplo, com esse boom digital, existe uma mentalidade de todo mundo achar que o digital eu faço de graça, não preciso pagar uma agência. E a gente vê um pouco o desafio hoje é esse. Essa banalização do conhecimento digital também, né? Mas também tem uma coisa muito bacana, né? Com o início da pandemia, a gente percebeu isso mais forte. E já no final da pandemia, a gente está percebendo uma reação do mercado, as pessoas também estarem percebendo que já utilizaram diversos canais e não conseguiram alcançar o objetivo que elas imaginavam que iam alcançar. Legal. E que, na verdade, seria muito importante que as pessoas tomassem consciência que o plano de marketing é o mais importante disso tudo. Não é o Mania de Saúde, não é o Instagram, não é o YouTube. É entender o próprio negócio, entender quem é a persona, para que ele consiga canalizar nos canais específicos para falar com o público-alvo dele. Então significa que todo canal tem seu espaço. Sim. A gente volta para a diversificação, exatamente. Né? É importante. O Instagram é importante, o Facebook é importante, o YouTube principalmente, o TikTok com a galerinha mais nova que a gente está vendo aí, né? Você tem uma menina de 10 anos? Tem uma de 12 e uma de 14. 12 anos, nossa. Eu tô com uma de 9 em casa, uma sobrinha que está morando comigo. E ela não sai do TikTok, eu tenho que tirar o celular para ela poder estudar. A minha fica dançando lá toda hora. O negocinho fazendo vídeo lá o tempo todo. Papai, dança comigo. Se papai maquiando, né? Fazendo aquela coisa toda. Então, todos os canais são importantes. Né? Aqui a gente não está tirando a importância de nenhum deles. Legal isso. E o impresso, ele continua com o seu espaço. Deixa eu pegar um gancho aí, gente. Vocês estão percebendo isso?
E profissionalismo é profissionalismo, né? Uma pessoa que não tem uma visão profissional, talvez nesse momento estaria tentando defender o diferencial, já foi falado diferencial do jornal, mas não estaria destacando a importância de outros canais que são concorrentes. Né? Você compete o cliente. Na verdade, você compete o bolso do cliente. Na verdade, João, a gente está competindo, não vou dizer a falta da informação, mas a falta do entendimento do canal certo, no momento certo. Então tem o desafio de educar, né, André? Exatamente. E o Mania de Saúde, um dos grandes diferenciais também do Mania de Saúde, é que todas as vezes que a gente vai atender um cliente, seja porque a gente abordou, porque o cliente procurou, a gente procura entender quem é o cliente, qual o objetivo dele, para ajudá-lo, né, nessa jornada. Legal. Então, o Mania de Saúde não só impresso, a gente tem as redes sociais, a gente também tem a nossa agência de marketing digital que faz esse trabalho para o cliente. Então, nosso trabalho é esse, né? Ele acaba sendo mais completo, né? Exatamente. Você abraça a parte física com o impresso. Você também leva o seu cliente para o canal digital. Sim, a gente faz esse trabalho, mas depois de um planejamento de marketing. Sem, antes disso, nem pensar. E como é que a maioria, como se comporta do ponto de vista estratégico? Você está falando de estratégia pura aqui. Sim. Não é só anunciar, né? Não é só comprei anunciar. O espaço, estou pagando pelo espaço, coloca meu produto, meu telefone, meu endereço aí. Não é isso, né? Não funciona desse jeito. É todo um planejamento. Como se comporta o cliente na hora de participar desse planejamento? A gente sabe que o empreendedor, o dono da empresa, ele vive correndo. Sim. Ele não tem tempo, às vezes ele não tem paciência. O que você tem a falar sobre isso? Como é que vocês fazem? Como é que o Mania consegue fazer para trazer esse empresário, colocar ele sentado e ajudar ele a entender esse planejamento? Então, João, a gente trabalha com um público muito inteligente, né? Então, e ocupado, né? Sim. Realmente, num primeiro encontro, existe um pouco de pressa, um pouco de curiosidade, um misto, né? De querer resolver o problema dele. Geralmente, o cliente do Mania, ele fica ansioso no primeiro encontro. Depois ele entende. Até sair a primeira matéria. Porque aí ele fica preocupado com a linguagem que vai ser usada, se não vai ser, e aí a gente tranquiliza. Depois da primeira matéria, a nossa filosofia de trabalho é levar solução para o cliente. Legal. Então, a gente chega para resolver essa lacuna na profissão dele ou no negócio dele, e ele não se preocupa mais, né? Então, a gente tem lá um mapa onde vão sair as matérias. Já no primeiro encontro, já traço com ele, né, as estratégias que serão usadas, quais os assuntos serão abordados. Quando a gente vai fazer foto, a gente já faz uma bateria de fotos para usar também, para não precisar ficar toda hora incomodando o cliente. Esse profissional, ele é um profissional mais ocupado, mais difícil de agenda. Sim. Então não fica toda hora parando para fazer foto. Não fiz o cabelo hoje, aquela coisa toda, né? E a gente consegue andar. Então a gente facilita a vida do cliente, a gente resolve essas questões. Tudo isso com planejamento. Com planejamento. Legal, literalmente com planejamento. Bem, haja trabalho, imagino o desafio, né, que é fazer tudo isso, e me chama muito a atenção o trabalho que está por trás quando você fala de sentar com esse empresário, de mostrar todo um planejamento. Tem um trabalho de educação ali, né, de educação Sim. empresarial, de fazê-lo entender a importância desse planejamento. E quando você ajuda ele a entender a persona dele, você está ajudando ele a olhar também para outros canais. Olha que interessante. Sim, e é importante isso, João. Quando o cliente ele entra no Mania de Saúde, impresso, né, as matérias que saem dos nossos clientes vão para o site, para o nosso site sem nenhum curso adicional. Todos os posts de matérias também vão. Dependendo do negócio do cliente, da dinâmica, a gente reposta também nas nossas redes sociais. É um conjunto de ações, não é só o impresso, é todo um trabalho de preocupação mesmo com a imagem do cliente. Às vezes uma cliente, já aconteceu diversas vezes, né, de uma cliente, por exemplo, começar a anunciar no Mania de Saúde, daqui a pouco bota uma foto de biquíni com uma lata de cerveja, assim, não, pelo amor de Deus, tira essa foto, que não tem nada a ver com a imagem que a gente está construindo sua. Sim. Ai, desculpa, eu não sabia que eu não podia. As pessoas se empolgam, né? Porque antes, no início, né, das redes sociais, tinha a questão
do Instagram ou da rede social profissional e particular. Isso. E esse particular, vou botar tudo que eu quiser, né? E de repente a gente vê o mercado também na área digital modificando e a necessidade de ter aquele percentual de informações pessoais no profissional. Sim. Só que você tem que mesclar isso, né? Tem e ter equilíbrio, noção, bom senso. Bom senso essa é a palavra. E é interessante, né? O que é bom senso, né, Andréia? Bom senso. É muito subjetivo, né? Eu sempre digo assim, na verdade nem é minha essa frase, é do Mário Sérgio Cortella. Olha que legal. Se você não pode contar, você não deve fazer. Olha. Então... Que dica, hein, gente? Ó, repete isso, como é que é? Se você não pode contar o que você está fazendo, você tem que esconder de alguém, não faça. Legal. Então, isso é bom senso. Então, se você faz as coisas que todo mundo pode saber, todo mundo pode ver, que não vai afetar em nada a sua vida, você está dentro do bom senso. Legal. E se não vai te comprometer também, né? A gente pode complementar. Sim. E quando você diz, olha, essa foto não tem nada a ver, é porque essa foto vai comprometer. Sim, a imagem profissional. A imagem profissional. Mas ninguém tem nada a ver com a minha vida. Tem isso, né? Tem. Ninguém tem nada a ver com a minha vida. Mas a gente não está falando da vida pessoal. A gente está falando da imagem... Da uma imagem profissional que está sendo construída, né? Que a gente está colaborando para isso. Então, a gente tem todo um comprometimento com o cliente. A gente vigia mesmo. Legal, e tem que vigiar. E assim, muito feliz de estar aqui trocando essa experiência. Estou aprendendo, né? E assim, você está falando, está ampliando, né? Cada vez mais assim, a nossa visão. A minha praia é gestão, é liderança, sim. É equipe, é estruturação de negócio. Mas essa visão por trás do marketing, né? Por trás da publicidade, né? Como pilotar um jornal, né? Como fazer essa máquina funcionar diante dos desafios que a gente tem, num mundo que é digital e ter um verdadeiro posicionamento. Eu tenho que te dizer que assim, eu fico muito feliz de poder ter você com a gente. Obrigada. Não só aqui, mas também no nosso grupo de mentoria, porque você está dando uma aula aqui. Obrigada, João. Mas eu estou recebendo isso também de vocês. Legal, é um prazer também. Estar aqui também. Fico feliz. Então a gente está... Olha o dedinho aqui, tá tudo certo. Dedinho aqui, o toquezinho aqui, fica tudo certo. Então, por que eu estou falando isso? Porque muitas das vezes o que falta em alguns negócios é a capacidade de se reinventar. Tá, mas todo mundo já ouviu falar isso, Andréia. Eu preciso inovar. Inovação é uma palavra que todo mundo conhece. Só que às vezes as pessoas estão tentando inovar sem fazer o que é básico. Às vezes as empresas estão achando que elas têm que achar a lâmpada mágica, a bala de prata. O mais do mesmo. Só que não, você tem que fazer o básico às vezes, bem feito, e ali tem inovação. Mudar a forma de fazer, e aí a gente volta. Persona não é antigo, né, Andréia? João, a gente está atendendo um cliente, uma empresa, né, na verdade, em Campos, uma empresa grande até, e eles relataram pra gente que... Toma água, eu vou tomar água toda sozinho. Vou tomar também, peraí. Molhar a palavra. Molha a palavra aí. Cadê o café? Você quer café? Pede aí. Eu quero, gente. A produção pode trazer um cafezinho? Um café. André gosta de café, gente. Alguém chama o Júnior aí pra pegar café pra gente. A empresa relatou pra gente, né? O gerente que está atendendo, falou assim, olha, a gente está com uma empresa de marketing de São Paulo, conceituadíssima, cobra a gente tipo mensal R$4.000 por mês para fazer o marketing, mais 3 mil de impulsionamento, e a gente não teve retorno nenhum, a gente não fechou nenhuma conta com esse trabalho. Se eu fazer um adendo aí, não perde a palavra não, guarda aí. Tá guardado. Eu tô com uma cliente que é da Suíça, né? Eu tenho alguns clientes, né, internacionais, e essa cliente específica, ela é da Suíça. Ela não faz o marketing com a gente aqui, ela faz o marketing com uma outra empresa de São Paulo. E ela está insatisfeita e fez esse mesmo comentário. Só que o custo dela foi ainda maior. Ela gasta R$3.000 de custo mensal com essa agência. Também quero café. Ela gasta R$3.000 de custo mensal e ela investiu R$20.000 em tráfego. E o dinheiro não voltou. Imagino porque ela é da Suíça, então talvez meteram a mão nela, né? Mas... olha quanta gente está
botando grana na mão de repente profissionais que não estão gerando resultado e o dinheiro está sangrando. Então esse exemplo que você está contando também aconteceu com um cliente meu. E aí esse cliente procurou uma Mani de Saúde, né? E entende que o público-alvo dele está dentro do Mani de Saúde. E aí, dentro desse exemplo, eu digo o seguinte: primeiro, né? A começar devagar. Primeiro de tudo é entender a sua persona. Porque eu vejo também que muitas das vezes a agência erra porque o cliente, ele não sabe quem é o cliente dele. Então ele está fazendo tudo muito aleatório. Ele está com pressa de aparecer, ele está com pressa de alimentar uma rede social, por exemplo. Mas ele também não sabe para quem ele está falando. Ele está falando com todo mundo. Gente, e não é nada demais você não falar com todo mundo. Você tem que falar com o teu público-alvo específico, se você quer realmente, né, conectar. É claro que faz parte todo mundo conhecer, mas você tem que se preocupar com o seu público-alvo. E para isso você precisa conhecer bem esse público-alvo. E a sua mentoria ajuda isso. Né? Ajuda, a gente fala muito disso. Exatamente. Lá. Eu vejo um ciclo vicioso. João? Eu vi um ciclo vicioso porque no início aqui a gente falou sobre a questão de entender a persona, como você muito bem está trazendo, mas a gente também comentou que o pequeno empreendedor, às vezes até o médio empreendedor, e acho que é uma mentalidade do pequeno e do médio que a gente está aqui ajudando a quebrar, que é não ver como investimento, é ver como custo. E aí vamos conectar isso. Se o empreendedor, o empresário, vê como custo, ele não faz. E se ele não faz, ele tem impacto no seu resultado, nas vendas. Se ele vende pouco, uma hora ele quer fazer. E nessa hora ele quer fazer correndo. Olha, o Silvio tinha uma frase que ele dizia o seguinte: refazer é muito pior do que fazer pela primeira vez. E a gente vê muito isso, né? Não só encara como gasto, como também a primeira coisa é se cortar quando precisa fazer economia. Muito bom. Né? Deu trabalho aqui, corta o marketing. Exatamente. Não, eu mesma vou fazer meu Instagram, porque é de graça, eu consigo, eu vou fazendo, porque um vídeo que eu coloco na piscina com a minha filha tem 800 visualizações, não sei quantas curtidas. Exatamente. Não está conectando, né? Então, a gente ouve isso muito dos clientes também, né? Que faz a postagem, faz tudo de conteúdo, geração de conteúdo, e tem lá 30 curtidas. Aí bota uma foto num balanço, numa viagem, que ela nem aparece direito, que ela tá de chapéu, tá de óculos, que nem dá pra ver que ela pode dizer que é qualquer pessoa, e tem 800 curtidas. Então os próprios clientes estão chegando a essa conclusão. E aí, essa métrica de vaidade curtida, né, Andréia? Exatamente. O próprio Instagram entende, falando de Instagram, né, pessoal? O próprio Instagram entende que curtida, isso não faz muita diferença, né? O principal tá chegando o nosso café aí. Opa! Vamos lá. Esse é o meu. Esse é o do João. Pega um cafezinho aqui. Assim para aparecer a logomarca do João. Mostra aí a logomarca, ó. Mentoria e podcast Missão Empreendedora. Bem, o próprio Instagram, né, deixa muito claro, né, para quem entende a plataforma, né, que o principal são os salvamentos, os direcionamentos, né, são os compartilhamentos, os comentários e, por último, né, as curtidas. Sim. Só que às vezes as pessoas estão preocupadas com quantas curtidas deram, né? Isso, na verdade, não é o que vai trazer resultado. A gente precisa entender quais são as métricas por trás, né? Qual é o verdadeiro engajamento, e para fazer isso a gente tem que ter profissionais fazendo, né? E fica aqui realmente a dica para quem quer diversificar, para quem quer ampliar e ter canais de comunicação diferentes, né? Para levar a sua marca ao conhecimento do seu público de forma correta, né? Tá aqui, a gente está tendo essa aula hoje com a Andréia aqui do Mania de Saúde. Andréia, tá muito legal, se deixar a gente fica aqui a tarde toda, né? Mas eu quero compartilhar, eu quero que você compartilhe com a gente agora uma dica, uma sacada, uma orientação. Minha esposa fala assim: profissionais não dão dicas, profissionais orientam. Lembrei disso. Fazer a menção aqui a certinha, Carol Cabral, nutricionista. Fica a dica. Então, ela fala, ó, eu não dou dica. As pessoas ligam para ela e falam assim: mas Nutri, me dá uma dica. Ela fala: eu não dou dica. Profissional da orientação. Então, eu vou te orientar. E para orientar eu preciso de informação. Não é isso?
Sim. Mas entendendo o público, entendendo o empresário, o empreendedor, com base no que você já conhece do seu público, qual a orientação que você dá para quem não está dando a devida atenção para os anúncios, para a publicidade, para o seu marketing? Qual a orientação que você dá? João, primeiro, não ficar só no modismo, né? Achar que o que a manada está indo, você também vai, né? Não deixar de fazer o que está fazendo, mas começar a estudar um pouco mais a sua própria persona. E se não quiser fazer, contrata a gente que a gente faz. Contrata quem faz. Contrata a gente que faz. Contrata quem faz. Né? Ó, eu vou falar uma coisa legal nisso aí. Pense em alguém que não gosta, não sabe, não tem habilidade de consertar nada. Chama-se João Rodrigues. Eu não sei consertar. Para eu consertar um chuveiro, eu tenho dificuldade. Eu até conserto chuveiro, de tanto que minha mulher brigou comigo. Mas consertar a pia que quebrou, eu não tenho essa habilidade, gente. E não tem problema nenhum dizer que eu não tenho. Porque você não dá para ser bom em tudo, né, João? Exatamente, eu não sou bom nisso. Exatamente. E uma vez que eu não quero fazer, não sou bom nisso, vai ficar sem fazer ou vou contratar alguém para fazer? Eu vou te dar o telefone do meu maridinho de aluguel. Contrata alguém para fazer. Que faz tudo para mim lá em casa. Não, mas contrata alguém para fazer. Esse é o raciocínio. E às vezes a gente tem uma dor na empresa, tem uma necessidade na empresa que você está falando. Sim. Eu não quero fazer o planejamento. Eu não quero fazer a persona. Eu não tenho tempo, eu vou ter dificuldade. Não precisa fazer, não tem nada de errado em não querer fazer. Ou se sentir incomodado em fazer. Só que chama alguém para fazer. O que não pode é deixar a empresa sem ter. Exatamente. E tem uma frase de Henry Ford, que é o pai da administração, que ele fala o seguinte: se eu tivesse hoje apenas $1, eu investiria em marketing. Olha que legal. Porque para ele, na visão dele, cada $1 investido tem que voltar 1,7 de retorno. Né? Só que a gente vê que algumas ações estratégicas de marketing, a gente consegue apurar muito mais do que isso. E não é só valor de dinheiro ou de um produto específico. É todo um conceito de marca, como você é visto, né? Como que você produz seu conteúdo, direcionar realmente. E tem uma outra coisa, né? A publicidade que não funcionou hoje pode funcionar amanhã. Exatamente. E da mesma forma que não funcionou ontem, pode funcionar hoje. É o caso que a gente estava falando das empresas de fora, que às vezes você gasta, né? Gasta mesmo, porque quando não tem retorno é gasto. Né? Quando você investe numa empresa de publicidade e não te dá o retorno, faltou sensibilidade dessa empresa, ou talvez essa coisa mais intimista de você ter alguém diretamente com você, você não falar só com o telefone, né? Tá próximo, né? Exatamente. De perceber rápido que aquela estratégia não está dando certo e contornar e mudar a estratégia a tempo. Isso também faz parte, né? Eu vejo a gente está em contato com várias empresas o tempo todo, e é comum às vezes a gente ver que a empresa ela até faz investimento em marketing, ela entendeu que precisa de verba, ela tem a verba lá definida, ela tem a verba que vai ser investida todos os meses, mas não tem acompanhamento dos resultados, não tem indicadores, faz e solta lá. Você quer ver uma? Né? Como todas as mídias, você mesmo disse, todos os canais têm o seu valor, têm o seu poder. Tem espaço. A pessoa coloca um spot numa rádio, o spot está lá há 5 meses, 6 meses, não foi mudado. O spot ainda é do Dia das Mães, que já passou há meses. E o spot está lá rodando. Não tem ninguém para tomar conta disso. A gente tem um problema também nessa área que eu vejo, que é o seguinte. Eu não sei qual rádio, não vem ao caso aqui, né? Mas a rádio não tem, dentro da programação dela, anunciante. Então, estrategicamente, ele deixa aquilo ali para ocupar espaço na grade. Né? E o cliente não presta atenção, porque ele já não está pagando mais aquilo ali, ele não lembra de olhar, de verificar se o nome dele está sendo colocado dessa forma. Isso vale para uma coisa simples, por exemplo, quando uma loja fecha e não tira o letreiro. Isso aí. Aí fica aquela loja abandonada, suja, deteriorando, expondo a marca. Então, isso é uma responsabilidade do gestor. Né? Exatamente. Precisa cuidar da marca, né, de todas essas formas. Da mesma forma que eu fazer um anúncio, eu estou fazendo um anúncio, mas estou fazendo um anúncio que está desconectado com o momento, isso fala sobre mim, isso fala sobre a minha empresa. Sim.
Então é importante a gente estar conectado. Bem, André, como a gente já falou, se deixar a gente vai ficar aqui a tarde toda, tá maravilhoso. Mas eu quero, com muita dó, com muita tristeza... Não vou ficar triste não, a gente marca outro encontro. A gente marca outro. Principalmente com esse café quentinho aqui. Já está convidada para voltar aqui, a gente continuar falando desse tema, de outros temas também, para contar mais sobre a história da Mania de Saúde, o crescimento, a evolução. Você está num projeto agora de reformulação, tá vendo coisa nova aí, né? Tá vindo coisa nova aí, muita coisa nova, só não dá para falar agora, mas isso aí, tem que muita coisa pronto. Bacana tá chegando aí. Legal, eu quero que você venha contar aqui os resultados disso. Sim. Mas para a gente fechar esse nosso bate-papo, né, eu quero que você deixe uma palavra para os nossos ouvintes. Bom, a gente tinha começado antes, que é a questão de conhecer o seu público-alvo, que é a sua persona. Não está a fim de fazer, contrate alguém que faça, para poder direcionar. Não precisa parar de fazer nada, mas continue na caminhada e tem que investir realmente em publicidade, né? Sim. Dentro do seu orçamento, que seja um orçamento pequeno ou grande, não importa, mas que invista. Faça alguma coisa. E você tocou na Bíblia, e eu vou falar uma coisa que eu sempre leio na Bíblia e escuto nos sermões da igreja. Tempo de espera é tempo de preparo. Que legal. É isso. Tempo de espera é tempo de preparo. De preparo. E assim a gente fecha essa nossa edição aqui com a Andréa Muniz, que deu uma aula pra gente, né, sobre publicidade, sobre marketing, sobre propaganda, sobre como inovar, né, num negócio, uma empresa que tem quantos anos, Andréa? 31 anos. 31 anos de negócio, é um negócio que não precisa mais se provar, já provou, é realidade. E a gente sabe que no Brasil, mais de 60% das empresas quebram após o 6º ano, e uma empresa que tem 31 anos não tem mais nada para provar, é uma empresa que já faz a diferença. Andréia, obrigado. Obrigada a você, João, pelo convite. Estou muito bom. Honrada de estar aqui. Legal. Honrada também de estar participando da mentoria da JR. Que bom, que bom. Vamos continuar. Vamos continuar, vamos que Tem vamos. muita estrada. Gente, um abraço. E se você gostou, coloca nos comentários. Se você estiver no YouTube, aperta o sininho e você vai receber informações dos nossos próximos episódios.